Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Antes eles eram escravos do pecado, antes de conhecerem a Jesus, mas agora eles foram feitos servos da justiça. Como é que isso aconteceu? Eu achei difícil, quando estava preparando essa mensagem, saber por onde a gente entra nessa passagem. Eu gostaria de ser como alguns pregadores famosos, que parece que eles tinham um martelinho de ouro, que eles pegavam o texto e faziam assim, pim, ao texto se abria em todas as suas partes, não é? Então eu queria ter um martelinho desse, para eu pegar num texto e fazer pim, aí o texto se abre e você compreende, porque às vezes a gente rala para tentar entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. O que Paulo está dizendo aqui, no verso 17, que é o ponto central do que ele nos transmite aqui, é que Deus entregou aqueles crentes a uma forma, que é o molde ou a forma de doutrina que é o Evangelho. E como resultado, eles obedeceram de coração aquilo que eles tinham ouvido. Tem várias coisas que tem que explicar aqui nessa passagem. Paulo fala do Evangelho como se fosse uma doutrina. Veja que ele diz aí no verso 17, que vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. Que doutrina é essa? É o Evangelho, é o ensinamento de que somos pecadores, mas Deus, mediante Cristo, nos justifica gratuitamente. É essa a doutrina. Essa doutrina, ela funciona como uma forma. A palavra que está aqui, fostes entregues, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. Essa palavra forma, na língua grega, é a palavra typos, de onde vem tipográfico, tipologia. E todo mundo sabe o que é um tipo, os mais antigos pelo menos, não é? O jornal antigamente, todo mundo sabia como, tinha gente que trabalhava nisso, montava o jornal colocando as letras eram pequenas formas, não é, que eram organizadas, as palavras eram montadas e depois passava a tinta e jogava no papel branco, não é? E aí a forma, o tipo, ele imprimia o papel e deixava a letra. Então essa palavra tipo vem da palavra grega typos, que está aqui e que foi traduzido como forma, mas pode ser traduzido como molde, como tipo. O que Paulo está dizendo é que a doutrina do Evangelho, ela é como um tipo, é como uma forma, ela molda o coração das pessoas, ela ajusta, ela encaixa o coração das pessoas dentro daquela doutrina. Terceira coisa que nós temos que notar aqui, é que Paulo diz que Deus entregou aquelas pessoas a este molde. É como se Deus pegasse o nosso coração e trouxesse para debaixo da tipografia e o tipógrafo, né? Aí marcou o coração da gente, moldou o coração da gente, fez uma mudança no nosso coração de acordo com a doutrina. Veja se não é isso que ele está dizendo. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem é que nos entregou? Deus. Ao que ele nos entregou? A forma da doutrina. Essa palavra aqui, o verbo entregar, vocês já conhecem. Está lá no capítulo 1, aquele capítulo tenebroso, né, em que Deus fala da desgraça da raça humana. Veja o que está aqui, no capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Depois no verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Notou? Verso 24, Deus os entregou. Verso 26, Deus os entregou. Verso 28, Deus os entregou. Deus entregando as pessoas a alguma coisa. Aqui no capítulo 1, Deus está entregando a humanidade rebelde aos desejos maus do seu próprio coração. Mas aqui no capítulo 6, Ele está entregando os seus eleitos ao Evangelho. É o mesmo verbo. Deus entregou vocês, não aos seus corações, não ao seu próprio pecado, não à sua corrupção, mas Deus entregou vocês ao Evangelho. Que coisa maravilhosa. É por isso que ele começa o versículo dizendo, graças a Deus. Por quê? Porque isso é obra de Deus. Deus podia entregar você ao seu próprio coração, não podia? Mas se você está aqui nessa noite e conhece a Deus e conhece o Evangelho, é porque Deus um dia lhe entregou ao Evangelho. E o Evangelho moldou o seu coração. Por isso que ele começa a frase dizendo, graças a Deus, que
que Deus nos entregou não a nós mesmos, mas a doutrina do Evangelho que molda, que transforma, que muda, que ajusta o meu coração. E note qual é a reação. Qual foi a reação então que Paulo disse que aconteceu? Verso 17: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Vocês notam aqui Deus e o homem trabalhando juntos? Conseguem perceber como eu estou vendo aqui? Por um lado, Deus entrega o nosso coração à doutrina como uma forma, e a reação é que eu passo a obedecer de coração. E talvez aqui seja um momento bom para falar da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Muitos irmãos que estão começando a descobrir a fé reformada, eles ficam meio que paralisados com isso, né? Como é que eu faço para relacionar a soberania de Deus à responsabilidade humana? Na salvação, sou eu que dou o primeiro passo ou eu espero Deus vir atrás de mim? E como é que eu faço na oração? Eu espero que Deus me dê vontade de orar ou eu oro? E na santificação, eu espero assim que Deus mude o meu coração ou eu faço já uma mudança que eu tenho que fazer? Tem alguns irmãos que ficam meio que paralisados quando eles começam a descobrir um pouco mais da soberania de Deus e como relacionar isso na prática. Aqui é um dos muitos exemplos na Bíblia em que essas duas coisas aparecem juntas, sem qualquer explicação do apóstolo Paulo. Deus entregou a vocês a forma de doutrina, e aqui indica um ato soberano, um ato divino. Deus pegou vocês e entregou. Não é que Deus disse assim, ó, vem cá, você quer ser entregue a forma de doutrina? Você quer? Não, Deus não está perguntando se você quer. Deus entregou você ao Evangelho, e o Evangelho mudou o coração. E qual foi o resultado? Você obedeceu de coração. Voluntariamente, alegremente, gozosamente, coração embandeirado, feliz da vida, dizendo, oh, que glória, agora eu entendi, agora eu compreendi a misericórdia de Deus, agora eu compreendi o Evangelho. Mas foi porque Deus lhe entregou ao Evangelho, senão você jamais compreenderia. Mas quando você compreendeu voluntariamente, você compreendeu de toda a alma e de todo o coração. Vê como as duas coisas andam juntas. Você ora a Deus e diz, Deus, por favor faz isso, por favor faz aquilo, por favor faz aquilo outro. Eu estou orando porque o Senhor mandou que eu orasse. Eu sei que o Senhor já decretou tudo antes da fundação do mundo, mas o Senhor disse que quer que eu ore como meio de realizar os seus planos. E você sai dali, você ora para trás, e depois que veio a resposta, você diz, Deus, eu sei que o Senhor respondeu às minhas orações, mas isso era exatamente o que o Senhor já tinha planejado antes da fundação do mundo. A mesma coisa na santificação, no dia a dia. Deus já me transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho. Ele já me amou, me elegeu, me chamou antes da fundação do mundo. Mas ainda assim é o meu prazer, o meu deleite, o meu dever andar em santidade, dizer não para o pecado, fazer o que é correto, fazer o que é certo, andar em justiça, praticar o que é bom, evitar o pecado, amar o meu próximo, honrar a Deus, respeitar a todos. As duas coisas andam juntas. E aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Quando você tenta entender as duas coisas separadas, ou você cai no hipercalvinismo, você enfatiza tanto a soberania de Deus que você fica paralisado, você não evangeliza, não ora, não se santifica, não faz mais nada, ou você vai cair no outro extremo de enfatizar tanto a responsabilidade de Deus que Deus se torna um marionete das decisões humanas. Um Deus que fica esperando um homem decidir, se o homem quer ou não quer. Um Deus que só vai até onde o homem permite, que só faz aquilo que o homem pede, que só age em resposta à oração. Esse é outro extremo, esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia é grandioso, é Criador, é Senhor, é soberano, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, nada resiste ao seu querer, Ele é Senhor de tudo e de todos. Então nós temos que manter essas coisas juntas. Pela graça dEle, Ele nos entrega a doutrina do Evangelho. E nós reagimos obedecendo de coração. Por isso que Paulo começa esse versículo dizendo, graças a Deus. Graças a Deus. E aí a conclusão no verso 18, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. De que maneira eu fui libertado do pecado? Pela doutrina do Evangelho, que moldou o meu coração pela graça de Deus, e a qual eu respondi de coração, obedecendo às demandas de Deus, obedecendo à voz do Evangelho. O que é que significa obedecer à doutrina? Que a doutrina diz, creia, e quando eu creio, eu estou obedecendo. Creia, e eu creio, e isso significa obedecer a Deus. Deixe-me fazer aqui algumas aplicações práticas. De que maneira esse tipo de ensino aqui pode me ajudar no dia a dia? Eu pensei em algumas situações, uma delas eu já apresentei. Quando você se sente meio que paralisado, tentando entender a soberania de Deus e sua responsabilidade, tipo assim, na salvação, na oração e na santificação, então essa passagem ela lhe ajuda a ver que a Bíblia apresenta essas duas verdades juntas. Deus opera em nós
tanto querer quanto o realizar. Não é interessante que nessa passagem, que está lá na carta aos Filipenses, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. Casadinho, juntinho. Desenvolva a sua salvação, porque Deus é quem opera em você o desenvolver a salvação. As duas coisas andam juntas. Na hora que você está orando, Deus está agindo. Na hora que você está obedecendo, Deus está agindo. Estão juntas as duas coisas. Não é assim do tipo, primeiro eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Ou Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Não, não. São juntas sempre. Quando você está fazendo o que é certo, Deus está fazendo com você. Quando você está orando, a soberania dele está acontecendo e realizando também. Quando você está evangelizando, pregando a palavra de Deus, ele está chamando os seus eleitos através da pregação. Tudo se harmoniza. Essas coisas andam juntas. Então, um conselho: não fique paralisado tentando entender. Até porque tem gente que dá um curto-circuito, e surta mesmo. Já encontrei gente surtada, neocalvinista surtado, novo calvinista absolutamente surtado. Não sei o que fazer, não consigo mais orar, pastor, não consigo mais fazer nada, porque eu não sei quem é que começa, se é Deus ou se sou eu. Gente, não é? Não fica, eu vou dizer, não me entenda, não fique esperando por Deus, não. Ele já disse o que é que Ele quer que você ore, quer que você evangelize, quer que você seja santo. Na hora que você fizer isso, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Essa é uma aplicação prática. Segunda, quando você se sente tentado a pecar e a fazer alguma coisa errada, não busque forças em você mesmo, porque na hora que você fizer isso, você vai se colocar debaixo da lei, e vai cair debaixo do domínio da carne, e vai ser pior ainda. Na hora que você se sentir tentado a fazer o que não presta, e você sabe do que é que eu estou falando, você deve recorrer à graça de Deus, porque é graça do começo ao fim. Você deve recorrer a esse Deus que em Cristo Jesus já lhe perdoou, já lhe recebeu, já lhe aceitou e lhe livrou do domínio do pecado. Você lembra que agora você é servo de Deus e que, como escravo de Deus, você não tem disponibilidade para atender às demandas do antigo patrão. Você já foi alforriado, você não pertence mais ao antigo patrão. Você pertence agora a Deus, portanto você não tem tempo, você não tem disponibilidade para atender ao pecado. Por isso você pode dizer não, não e não. Eu não tenho que lhe obedecer, porque eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus gracioso que pagou o meu preço e a quem eu pertenço. Se você caiu em pecado, se você fracassou, isso não significa que você deixou de ser servo de Deus, porque às vezes servos de Deus são indolentes, preguiçosos e descuidados, e às vezes eles traem o seu patrão com o patrão anterior. Isso que acontece quando você cai em pecado e você ofende ao seu patrão, que é Deus, e você se oferece ao seu antigo patrão, é alguma coisa que desagrada o coração de Deus, sem dúvida, que entristece o Espírito Santo de Deus, mas isso não significa que você não é filho de Deus e servo de Deus. A maior prova de que você continua sendo servo de Deus é que você vai se levantar, você vai pedir perdão a Deus, você vai reconhecer os seus pecados, você vai se reconciliar com quem você prejudicou, quem você ofendeu ou com quem você errou, e você vai voltar ao caminho da justiça, porque a graça de Deus lhe levanta e lhe permite isso, lembrando que é graça do começo e ao fim. Por último, quando o pecado parecer para você uma coisinha irrelevante, pequena e justificável, como acontece durante o nosso dia a dia, determinadas coisas erradas, né? A gente faz porque a gente acha que é pequeno, é justificado, é um mal menor e uma série de outras coisas. Lembre que diante de Deus não existe essa distinção. É claro que existe uma distinção entre você adulterar e matar alguém e você contar o que a gente chama de uma mentirinha branca, né? Mentirinha branca, que não existe, né? Mas o pessoal chama às vezes de uma mentirinha aparentemente inocente. O que é que uma mentirinha aparentemente inocente e um assassinato têm em comum? Eles são diferentes com relação aos efeitos e às consequências, não há dúvida disso, mas eles têm em comum que ambos são quebra da mesma lei de Deus, porque o mesmo Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que disse não dirás falso testemunho. Então nunca o pecado é irrelevante, nunca ele deixa de ter a sua gravidade e a seriedade, e você já aprendeu aqui nesse texto que o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado vai lhe dar no final do mês, no seu contra-cheque, a morte. É isso que você vai receber dele, do seu empregador. Ao passo que, se você serve a Deus e resolve fazer o que é certo, Deus lhe dará graciosamente a justiça, o perdão de pecados e a santificação aqui nesse mundo.